Olá, boa tarde. Muitas mulheres, para prevenir a gravidez, usam o DIU, o dispositivo intrauterino. E muitas delas conseguem colocar o contraceptivo pelo plano de saúde. No entanto, há denúncias de que algumas operadoras estariam exigindo o consentimento do marido ou do companheiro da mulher para liberar, cobrir ou realizar o reembolso pelo procedimento. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver que as operadoras de planos de saúde estão na mira dos órgãos de defesa do consumidor. Mas esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral determina que plataformas digitais suspendam repasses financeiros a páginas que disseminam desinformação. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina que o município de Boa Vista, em Roraima, forneça documentos solicitados por CPI local. Segundo Fux, o pedido da CPI de documentos da gestão anterior é pertinente porque a apuração de contratos de saneamento está ligada ao fato principal da investigação. E ainda, ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, determina a devolução de passaporte de Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral determinou que plataformas digitais devem suspender repasses financeiros a páginas que propagam desinformação. E quem traz os detalhes ao vivo, direto do TSE, é a repórter Renata Gorga. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A decisão do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, atende a um pedido da Polícia Federal. Para o corregedor, os investigados no chamado inquérito das fake news obtêm lucros financeiros com ataques sem fundamento ao sistema de votação brasileiro. Ele diz ainda que as empresas, as plataformas, elas têm até 20 dias para entregar à Corregedoria um relatório geral com todos os ganhos dos perfis, das plataformas e dos canais, para que isso seja avaliado pelo corregedor. É importante que todas as medidas sejam cumpridas de forma imediata. E um outro detalhe é que os ganhos arrecadados, os valores que forem arrecadados, eles têm que ser encaminhados a uma conta judicial vinculada à Corte Eleitoral. Rafaela. As informações, Renata. Boa tarde para você mais uma vez. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal fizeram hoje uma mega operação de manhã para desarticular uma quadrilha que atuava na Secretaria Penitenciária do Rio de Janeiro para transferência de presos de facções criminosas. De acordo com a investigação feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Rafael Montenegro, articulava medidas para levar condenados da facção Comando Vermelho do presídio de Catanduvas, no Paraná, para presídios do Rio. Além disso, com o apoio de servidores envolvidos no esquema, Rafael pode ter facilitado a entrada de pessoas e objetos proibidos nas penitenciárias do Estado. Inclusive, liberava presos que ainda estavam em débito com a Justiça. Além da prisão do secretário e mais 2 agentes, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos na casa dos envolvidos, bem como a quebra de sigilo telefônico. A investigação também está voltada para servidores da Penitenciária de Catanduvas, no Paraná, que podem estar envolvidos no esquema. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acolheu parcialmente o pedido da defesa do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, e determinou a devolução do passaporte dele. A retenção do passaporte de Henrique Pisolato e a proibição de ele se ausentar do país foram determinadas cautelarmente no curso da ação penal 470, que apurou o esquema conhecido como mensalão. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que, como a pena privativa de liberdade foi extinta em dezembro do ano passado, não há mais razão para a restrição à liberdade de ir e vir. Henrique Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro.
mas foi beneficiado pelo indulto presidencial de 2017. Além da prisão, Pisolato foi condenado ao pagamento de 530 dias multa, o equivalente a mais de 2 milhões de reais. Um pedido anterior de extinção da pena privativa de liberdade havia sido negado por falta de comprovação de pagamento dessa multa ou o seu parcelamento. Na decisão, Luiz Roberto Barroso reafirmou o dever de Pisolato de realizar o pagamento integral da pena pecuniária. O ministro determinou que as providências de regularização do parcelamento sejam adotadas diretamente nos autos da execução penal, que tramita na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e que somente após a sua total quitação a pena pode ser considerada extinta. O ministro Edson Fachin, do STF, negou o habeas corpus a um ex-presidente da CODESP, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Justiça. O ex-presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo é investigado pela suposta prática de crime contra a ordem tributária, associação criminosa, corrupção e fraude em licitação. Os fatos foram investigados no âmbito da Operação Tritão, que foi deflagrada pela Receita Federal, junto com a Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União. O grupo, que contava com auxílio de funcionários da própria CODESP, atuava para desviar recursos públicos com a realização de licitações irregulares de diversas áreas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou o arquivamento do pedido do engenheiro por entender que as medidas cautelares impostas estão de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e são necessárias para garantir as investigações e evitar que novos crimes sejam cometidos. Ele lembrou que o ex-presidente da CODESP supostamente integra uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública. Por essa razão, é importante que ele se mantenha afastado da função pública e de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira com o poder público e que também esteja proibido de manter contato com os demais investigados e testemunhas. Os advogados de defesa pediam a revogação de medidas cautelares e a redução da fiança, que foi fixada em R$ 150 mil. Os pedidos já haviam sido indeferidos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, e no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou que o município de Boa Vista, em Roraima, forneça documentos solicitados por uma CPI realizada na Câmara Municipal da cidade. O ministro Luiz Fux afastou os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Roraima, que havia suspendido o pedido da CPI da Câmara do município para que a capital Boa Vista fornecesse os documentos ou contratos desde 2013. A comissão investiga denúncias de superfaturamento na contratação de funcionários para os serviços de limpeza urbana. O Tribunal de Justiça do Estado atendeu ao pedido da Prefeitura com o argumento de que a CPI não poderia solicitar documentos relativos às licitações feitas na gestão passada. No recurso ao STF, a Câmara Municipal alegou que a decisão impede o exercício da função legislativa ao vedar o acesso às informações essenciais para o prosseguimento da investigação da CPI. Ao determinar o acesso à documentação, o ministro Luiz Fux lembrou que, pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário apenas garantir que a CPI não desrespeite direitos fundamentais e que a decisão do Tribunal de Justiça criou obstáculos no exercício do poder fiscalizatório da Câmara Municipal. Além disso, segundo Fux, o pedido da CPI de documentos da gestão anterior é pertinente porque a apuração de contratos de saneamento está ligada ao fato principal da investigação. E você vai ver a seguir: Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo pede explicações a operadoras de saúde, de plano de saúde, que estariam exigindo o consentimento do marido ou companheiro da mulher para a colocação do DIU. Os detalhes, daqui a pouco eu volto já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no
ditadura civil-militar de 1964 a 1985 e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo pediu explicações a 11 operadoras de planos de saúde que estariam exigindo consentimento do marido ou companheiro da mulher para a colocação do DIU, que é o método contraceptivo feminino. Segundo as denúncias, os convênios estão exigindo o preenchimento de um termo para cobrir ou realizar o reembolso pelo procedimento. Os planos de saúde devem explicar as exigências para coberturas de métodos contraceptivos transitórios ou reversíveis, como o DIU. Cada um dos convênios precisa detalhar as condições impostas às beneficiárias, indicando, inclusive, os fundamentos legais que embasam os critérios. O dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, é um contraceptivo feminino que dura de 3 a 5 anos e tem a colocação coberta pelos planos de saúde. No início do mês, o Procon de São Paulo recebeu denúncias de pacientes que relataram que as operadoras estão exigindo o consentimento do marido ou companheiro para autorizar ou reembolsar os valores do procedimento em mulheres casadas ou em união estável. Exigir a assinatura do parceiro para esse tipo de procedimento é aumentar mais ainda o nível de burocracia que existe, no Brasil com os planos de saúde, é limitar, é podar um pouco a liberdade de escolha da mulher sobre o seu próprio corpo. No estágio atual da condição atingida pela mulher, olha o que os planos de saúde estão inventando para negar o reembolso. Além de uma prática abusiva, é um desrespeito à dignidade da pessoa humana e um desrespeito à condição da mulher. Para exigir a assinatura do marido ou companheiro, as seguradoras utilizam como base uma lei de 1996 sobre o planejamento familiar. Segundo a legislação, a realização de esterilização, como laqueadura ou vasectomia, só podem ser feitas com consentimento expresso de ambos os cônjuges. Mas a lei não inclui métodos contraceptivos como o DIU. É uma exigência absurda, não tem nenhuma base legal e normativa e regulatória e fere frontalmente os direitos das mulheres, a autonomia, soberania sobre seu próprio corpo e abrange, portanto, orientou sempre suas filiadas a não adotarem medidas como essa. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Samuel Marçal. Olá, doutor Samuel, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Rafaela, é um prazer falar com vocês novamente, à sua disposição. Prazer é nosso, doutor Marçal. Bom, nós acompanhamos na matéria que realmente esse assunto é socialmente polêmico, digamos assim, mas juridicamente parece que, sob o ponto de vista do que nós temos no ordenamento jurídico, é bem simples a matéria. Como é que o senhor avalia essa posição dos planos de saúde? É ilegal, não é? Juridicamente falando, é simples. Acho que é tão simples que, salvo engano, alguns planos de saúde, assim que começou a repercussão, já retiraram essa exigência das suas plataformas, inclusive, dos seus contratos. É uma forma criativa de interpretar a legislação, ela não tem subsídio para dar sequência a um método contraceptivo, é diferente de laqueadura, é diferente de vasectomia, e essa lei que foi usada para justificar essa exigência não dá suporte ao que está sendo feito aí, é uma inovação, não se sustenta. Bom, eu gostei a criatividade, né, que os planos de saúde se valem para poder cobrar do consumidor ou mesmo negar procedimentos ou burocratizar. Bom, mas eles se baseiam em uma lei de 1996 que versa sobre o planejamento familiar. Como o senhor avalia essa legislação em vigor? Há um descompasso entre a lei vigente e as novas famílias, os novos modelos de relação amorosa, enfim? Nós vamos entrar em uma seara que
tendenciosamente pode ser chamada de polêmica, mas nesse caso ela é muito simples. A lei ela é clara e ela tem um objetivo específico que diz respeito a um processo cirúrgico. Então, quando o casal está constituído em família, homem e mulher, comunhão parcial de bens que seja, mas existe uma unidade familiar, essa tomada de decisão de não ter mais filhos via procedimento cirúrgico, ela deve ser feita em conjunto com o casal, porque, afinal de contas, a escolha da instituição familiar determinou que eles decidiriam em conjunto sobre tudo. Isso é direito de família. A forma como essa lei foi aplicada para justificar essa exigência do plano de saúde é que ela é desconectada de tudo. Agora, as novas famílias ou o novo modelo que vem sendo proposto e essas outras discussões, elas não se alinham a essa legislação. Essa legislação não tem o condão de suprir essa demanda. Se isso está sendo discutido hoje, novas famílias, até entre pessoas do mesmo sexo, enfim, ou transgêneros que sejam, é uma discussão à parte, com a legislação à parte, que não se aplica nem ao assunto planos de saúde e nem ao assunto criatividade em interpretar essa lei de 1996. Então, essa lei ela não contempla os métodos contraceptivos? Não, ela está tratando especificamente de procedimento cirúrgico, ela não está falando de o uso do DIU, por exemplo, ou consumo de medicamentos. Ela está falando de um processo específico da mulher, que seria a laqueadura, e um processo específico do homem, que seria a vasectomia, por exemplo. Doutor Marçal, nós vimos o posicionamento do Fernando Capês, do Procon de São Paulo. Esse é o caminho, um caminho adequado para quem se sentir lesado. O consumidor que nos acompanha agora, muitos planos de saúde já retiraram essa exigência, os que permanecem, né? Qual é a orientação? Bom, primeiro é importante entender que essa relação com os planos de saúde tem uma regulamentação também pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, a ANS é um órgão para receber essas reclamações, sim, inclusive via Ministério Público ou via associações. E o direito do consumidor, ele é protegido também no PROCON. Então, você tem duas instâncias que podem ser procuradas. Nós recomendamos sempre que o consumidor não se aventure, não entre em aventuras jurídicas, procure um advogado que entenda do assunto, procure um advogado consciente, caminhe com ele. É muito importante do que simplesmente ouvir conselhos de amigos e também ser tão criativo quanto as prestadoras de serviço foram usando essa legislação e dando uma interpretação própria. Só para a gente finalizar, em pleno 2021, é um retrocesso, né? A gente condicionar a assinatura, a autorização. Mais uma polêmica aqui para a gente finalizar, doutor Marçal. Tá bom. Entendamos o seguinte, a unidade familiar ela tem uma obrigação civil. Quando você se divorcia, por exemplo, você reconhece e junta tudo, despesas e haveres. Então, nesse caso, nós estamos falando de direito de família e não de interpretação de novas famílias. Isso é para ser discutido em outro fórum. Não se trata de um retrocesso, porque é uma legislação muito clara e muito específica, protegendo o cidadão. Essa lei protege o cidadão. Mais uma vez, eu iniciei aqui falando, né, sobre essa questão que socialmente é polêmica, mas juridicamente a matéria está pacificada. Excelente colocação agora no final para a gente esclarecer que realmente está na lei e qualquer polêmica ou qualquer contestação tem que ser por outra via, né, doutor Marçal? Em fórum próprio. Exatamente. Tem novas leis, mas tem que ser discutido isso em fórum próprio, não nesse caso. Muito obrigada mais uma vez pela participação, um prazer falar contigo. Boa tarde, até a próxima, viu? Um prazer servir vocês sempre, muito obrigado. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, em Mato Grosso, o Poder Judiciário viabilizou a alfabetização em Libras de um réu que é surdo. Eu falo sobre essa iniciativa no próximo bloco, não saia daí. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça participam hoje do seminário Judiciário e Mercado Imobiliário e debatem sobre vícios construtivos.
Com o objetivo de ampliar o debate sobre a importância do segmento da construção civil, o Seminário Judiciário e Mercado Imobiliário foi transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, destacou na cerimônia de abertura a importância de uma jurisprudência fortalecida e uniformizada para levar segurança jurídica para o setor. Além dele, outros 6 ministros do STJ e especialistas debateram sobre os vícios construtivos nos imóveis, a judicialização das demandas de habitação e alternativas para a desjudicialização racional. O seminário é organizado pelo Instituto Justiça e Cidadania, com apoio do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da Associação dos Juízes Federais do Brasil e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Em Mato Grosso, um julgamento promete entrar para a história. O Poder Judiciário viabilizou a alfabetização em Libras de um réu surdo para que o acusado pudesse se expressar e entender a todos os participantes durante o júri. Esse homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Arenápolis, interior de Mato Grosso, a 6 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de homicídio. Mas o julgamento dele não foi igual a tantos outros que ocorrem diariamente no judiciário matogrossense. É que o homem é surdo e não era alfabetizado na língua brasileira de sinais. E para que o julgamento fosse realizado de forma justa, como prega a deusa da justiça, Temis, ele foi alfabetizado em Libras e o júri contou com a presença de um intérprete. O judiciário matogrossense está preparado para assumir os desafios da modernidade, seja com audiências em teleconferência, quanto os desafios sociais que nós enfrentamos há muito tempo e por muito tempo foram relegados ao segundo plano. O judiciário não fecha os olhos a isso, é sensível a essas situações e tem, desde os juízes de primeira instância até os desembargadores, feito o possível e impossível para concretizar os direitos constitucionais. Então, nada mais justo, nada mais correto, nada mais harmônico com os tempos em que nós vivemos, século XXI, que esse réu tenha condições de acompanhar de maneira efetiva todos os passos do seu julgamento. Foi essencial para o julgamento de hoje aqui no plenário ter um intérprete. Deu para passar para o conselho de sentença o posicionamento do réu, né, a visão e a forma com que aconteceu os fatos, né, pela autodefesa do réu. Todo o processo foi 100% em língua de sinais. Tanto da parte dele como da minha parte. Passei todos para eles e como não tive como estudar termos técnicos e palavras técnicas judiciárias com ele, eu fui trabalhando na medida do possível para que ele podia estar entendendo. A Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi a responsável pela intermediação com o governo do estado para que fosse oferecido ao réu o aprendizado. A dificuldade também porque ele era analfabeto também na língua portuguesa. Então foi um trabalho muito árduo desse servidor, que eu agradeço muito pela dedicação dele e pela competência de, em apenas 3 meses, alfabetizar esse réu, né, na linguagem de Libra. Isso foi muito importante por causa da defesa dele, porque haveria um cerceamento total de defesa, não só no interrogatório dele, como também para ele fazer o acompanhamento do julgamento. Com certeza, esse julgamento vai ficar para a história, inclusão, acessibilidade e o judiciário cada vez mais perto do cidadão. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para vocês. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.